Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos hoje então, aproveitando esta linda oportunidade, como estamos aqui todos juntos como irmãos, aproveitarmos como irmãos, lembrando-nos sempre que para seguirmos adiante precisamos acompanhar-nos uns aos outros. Para que possamos entender Deus, temos que entender a fragilidade, entender os momentos de tristeza, de angústia de cada pessoa, de cada amigo que está ao nosso lado, de cada irmão. É importante então ressaltar que todos nós estamos na terra, somos ainda almas imperfeitas a caminho da luz da evolução e temos nosso Mestre Jesus como nosso guia. Nosso amigo querido José de Mocó, mentor da nossa casa de caridade, nos assiste, nos oferta grandes oportunidades. Cabe nós pegarmos essas oportunidades e aproveitá-las, porque ninguém pode fazer por nós, pois tudo o que é material se desfaz, o que é espiritual é conquista, e conquista espiritual não acontece por osmose, só vindo da casa espírita, só falando o nome de Jesus. Ela tem que acontecer através do nosso próprio interior, mudando a nós mesmos. Se assim o fizermos, mudaremos o externo. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É alcançarmos dentro de nós mesmos, pois achamos que temos inimigos? Não. Os inimigos somos nós mesmos. Nós somos os maiores inimigos. Porque Jesus não tinha inimigo? Porque ele dizia: amai-vos aos vossos inimigos? Porque na verdade ele já estava e era perfectível, já entendeu o amor verdadeiro. E é isso que temos que entender, purificar nossas almas. E gente, hoje quem vai fazer a palestra para nós é nosso irmão Marcelo. O irmão Marcelo, ele está fazendo palestra aí pela cidade do Brasil inteira fora. Está levando brincadeira, mas ele está indo em outras casas espíritas, né? Uma delas, a Bezerra de Menezes, fazendo palestras. Isso é muito bom, né? Levarmos a doutrina espírita, né? A todos os lugares, a todos os instantes, não só na casa espírita, mas fora da casa espírita, nosso lar, nosso convívio, nosso trabalho, não é isso? Marcelão, boa palestra para você. Você vai falar sobre ceifeiros. Turma, boa noite a todos, um prazer estar aqui. Hoje era para estar a Sandra aqui, vocês já viram a Sandra, mas foram surpreendidos, não tem jeito de desistir mais. A Sandra não pôde ver, teve um compromisso, né? E pediu para eu estar vindo então, né? Tem um programa que vocês estão fazendo do nosso lar, do Luiz, mas como eu, na verdade, não tinha estruturado, então pedi para, olha, o que eu posso contribuir é com a palestra dos ceifeiros. Coincidentemente, a gente falou disso semana passada, lá na casa de Bezerra de Menezes, está em Minas, né? Então a gente vai tentar aqui de novo compartilhar esse conteúdo. Ele é um conteúdo muito assim, objetivo, né? E naturalmente vocês dominam esse assunto aqui. Quem sou eu para estar falando dele, né? Domino tanto na teoria quanto na prática, né? Porque essa lição realmente ela é um chamamento, né? A gente olha e entra, ela é um chamamento realmente claro, objetivo, sem qualquer, né? Sem qualquer cerimônia, que fala exatamente da nossa responsabilidade na construção da nossa felicidade, né? Do nosso bem-estar, né? Da nossa paz, do nosso equilíbrio, ou seja, de tudo que nós queremos conquistar. Ele nos fala e nos lembra o quão responsável nós somos por tudo isso. E não, na verdade, aquela crença pura de vir o maná do céu e continuar sendo eternos pedintes da providência divina. Então, o Emmanuel traz realmente essa reflexão para a gente prestar atenção, né? Então, aqui a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre esse assunto, né? E juntos aprender sempre um pouco mais, né? Então, essa lição é a lição 148, Ceifeiros, do livro Pão Nosso. É a passagem de Mateus de 35 a 38, onde Jesus ele perambulava ali, né, pelas regiões, ele curava, né, os enfermos, enfim, fazia um grande trabalho que ele sempre, né, que ele fazia naquela época, que de repente se depara com uma multidão. Essa multidão, ele percebe que ela está entristecida, está cansada, está vencida, está derrotada, né? Ele olhava no semblante das pessoas e via aquele semblante pesado, carregado, né? Então ele fala para os discípulos: olha, é preciso muito ceifeiro, né? Para poder realmente cuidar da ceifa do meu pai, né?
ele fala exatamente assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, né? Porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. O ceifeiro, se a gente traduzir essa palavra aí no dicionário, significa aquele que colhe, aquele que realmente vai ao campo e colhe, né? Mas, com certeza, Jesus não se referia aos que colhem o que está pronto. Não é disso que ele estava falando. Ele estava falando exatamente ao contrário. Aqueles que estão prontos exatamente para cuidar da lavoura, aqueles que estão prontos para enfrentar a intempérie, aqueles que estão prontos para combater as ervas daninhas, aqueles que estão prontos, enfim, para realizar o trabalho, que é duro o trabalho do campo, né? De sol a sol e aquilo por tudo. Então, é desse tipo de trabalhador que Jesus se referia. E ele associava, então, esse trabalhador àquela multidão. Mas como aquela multidão cansada, vencida, entristecida, né? Moral baixa, podia realmente se associar aos ceifeiros. Então, o Emmanuel traz para a gente essa reflexão de que somos nós os construtores do destino. Isso não é uma novidade, não é isso? Só já dizia disso de uma maneira brilhante, né? Somos nós realmente que temos a opção do bem-estar, somos nós que temos a opção e o livre-arbítrio, né, de mudar os nossos destinos. A prece é veículo poderoso, a prece é uma ferramenta divina em nossas mãos, de forma que possamos buscar, né, na providência divina as energias das quais nós precisamos. Mas o Rafael falou muito bem, a transformação, a renovação, ela não vem por osmose, ou seja, o processo da osmose é onde, né, uma célula se alimenta, puxa o alimento. Está aqui uma bióloga que pode falar isso com propriedade, mas a nossa transformação não acontece de fora para dentro. Não é recebendo que nós vamos conquistar o que a gente busca, é de fato de dentro para fora, de uma maneira verdadeira, de uma maneira persistente, de uma maneira consistente, não é isso? Então, o Emmanuel apresenta na lição, um texto que nos remete a exatamente acolher, que nos remete a se beneficiar do trabalho de alguém. Muito pelo contrário, o que ele fala o tempo todo é para a gente realizar esse trabalho. Ao final da lição, inclusive, ele fala: deixarmos de sermos eternos pedintes e sermos melhores colaboradores, né? O convite de Jesus para o trabalho no sentido mais amplo da palavra, né? E esse trabalho não é apenas o trabalho que fazemos pelo próximo, mas também o trabalho que temos que fazer por nós outros que aqui estamos. É trabalho de dentro para fora, de fora para dentro, é trabalho completo. E não é trabalho, na verdade, né, abdicar da terra, das experiências da encarnação e tentar se santificar de uma noite para o dia. É mais difícil para nós que somos ainda pequenos, é conciliar as tarefas do dia a dia que todos nós precisamos vivenciar, porque essa é a prova, essa é a experiência que a gente precisa passar, né? Furtar-se das rotinas da terra, mas é passar por elas conciliando essas rotinas com os interesses do Espírito, com os interesses eternos, infinitos, duradouros. É essa a nossa missão. Não é sentar embaixo da mesa, ficar aqui a semana toda que a gente vai alcançar de fato, né? Só nos falava disso. Alcançar de fato a nossa modificação, mas a cada momento, a cada instante, vencendo as nossas tendências e paixões. É assim que a gente vai fazer. E a providência é tão divina que nos concede o trabalho a favor do próximo como alavanca propulsora para que a gente possa, através desse trabalho, angariar as energias e as forças necessárias para realizar essa transformação. A transformação individual e coletiva passa pelo esforço próprio do crescimento. A mudança, para sair do imperativo teórico, precisa de consistência e materialização em ações. Não adianta, não tem outra forma. É preciso transpor as linhas do conforto psicológico. O que é o conforto psicológico? É a tal zona de conforto que todos nós falamos, onde conheço minhas paixões, conheço os meus defeitos e não me arrisco a ir além, a fazer algo diferente. Eu não perdoo, eu não compreendo, com medo do julgamento terreno. Eu não sou capaz de ser concessivo a uma relação, com medo que alguém me taxe como bobo, você é trouxa. Então é necessário quebrar realmente
esse ciclo que a gente conhece de nós próprios e irmos além, nos lançarmos de fato a essa transformação. E essa transformação acontece aonde? Somente no espelho, eu comigo mesmo, né? Hoje estava ouvindo uma palestra no carro, trânsito danado, estava assistindo o Sandro, né? E ele está falando sobre perdão, né? Ele falou de auto-perdão. Ele falou assim, eu também preciso me auto-perdoar, porque todo dia no espelho eu olho e eu falo assim, olha que traste, ele está olhando para mim, sou eu próprio, né? Então é necessário realmente fazer essa construção. Transpor essas linhas do conforto com base nas instruções do Evangelho. O Evangelho, nós já falamos, né? Ele é de fato um compêndio, um conjunto de ações que nos remete aqui à felicidade. Não há outro objetivo ali. Não tem nada de diferente, a gente não atingir de fato a felicidade, a realização moral, espiritual nossa, nós vamos compreendermos de fato a mensagem. Ali não está uma mensagem de autopenitência, ali não está uma mensagem de condenação eterna, ali não há uma mensagem, qualquer que seja, de referência a qualquer tipo de recriminação. Não há discriminação de qualquer ordem. Não há, no final, um objetivo. É o progresso da humanidade. E esse Evangelho só se encontra na Terra por mercê, por favor da providência divina. Pois foram tantos os erros dessa coletividade terrena, que se não fosse o favor da providência divina, esse Evangelho já teria sido eliminado da Terra. Isso quem disse foi o Emmanuel, não sou eu não. Então é importantíssimo a gente estar refletindo sobre isso, né? Agentes do bem, de modo geral, fazem o máximo para mitigar o sofrimento inferior da humanidade, ou seja, a espiritualidade, a providência dos agentes do bem, auxiliando de fora para dentro. No entanto, esse auxílio, por mais precioso e necessário, não opera a real transformação, porque essa depende do livre-arbítrio e esforço de cada individualidade. Não adianta os espíritos virem aqui se manifestarem e dar as mensagens. Não adianta ficarmos nesse banco, então nesse banco aqui já estamos aqui há anos, né? Há anos. Já podemos falar assim, né? Mas essa transformação ela tem que acontecer aqui dentro. É aqui, é compreendendo de fato essa mensagem e colocando ela em prática. E com amplo perdão. Porque nós vamos errar, nós vamos falhar. Não é para desanimar, é para persistir, é para continuar. Aos poucos nós vamos crescendo. Eu estava refletindo, até no trânsito, né? Hoje o trânsito estava demais, né? Todos os dias está demais. E aí a gente vai refletindo, tem muita coisa para fazer, não sei esperar. E aí estava aquele monte de carro. Eu falei, caramba, as coisas evoluem, né? Não exatamente da forma, né, que a gente gosta. Eu falei, mas já pensou se tudo isso aqui fosse carroça, né? E cada um desses carros fosse uma carroça e cada um tivesse um cavalo? Pior, podia estar defecando, inclusive, na via, né? Você vê como é que as coisas avançam? Não é ter uma visão pessimista de mundo. O mundo não avança, ele avança. Uma visão poética, se o mundo voltasse 500 anos atrás. Olha, não queira isso. Não queira. As noções de direito eram completamente diferentes, a infraestrutura totalmente outra, né? Claro que algumas coisas nos atrapalham, como o smartphone do dia a dia, não é isso? Mas a gente evolui, a gente caminha, não é isso? Até que a transformação real não ocorra, o indivíduo, por mais que requeira os remédios salutares da divindade, retorna ciclicamente ao cenário da dor e do sofrimento, por serem essas duas condições associadas à inferioridade. Dor e sofrimento associadas à inferioridade, paixões, quer seja por reações kármicas, quer seja por pura propulsão da providência para caminharmos e irmos além. Então note, se escolhermos as paixões, se escolhemos o rancor, o ódio, a vingança, se escolhemos, enfim, o orgulho exacerbado, se escolhemos a vaidade, não tem problema nenhum, mas esteja ciente que essas duas coisas vão acompanhar-nos, continuarão nos acompanhando, porque é parte do contexto. Então, essa providência não pode fazer muito por nós. E qual seria a seara, afinal? Que seara que o irmão está falando? Que Jesus falou, que seara, né? Então, eu vou ter que plantar cana, eu trabalho na usina, né? Saiu cana no primeiro. Então, eu vou ter que plantar cana, soja, milho, vou ter que ir lá trabalhar. Que seara que é essa? A seara se reflete nos diversos sofredores de todos os tipos, que, carentes de amparo e compreensão, perambulam pelas ruas com sombras invisíveis. Se reflete na ignorância e desinformação a ser combatida com esclarecimento e exemplos. Passa pelos vales da reforma íntima,
a ser vencido através da disciplina e persistência consistentes. Passa pelo perdão real das ofensas, pelo abandono de antigas paixões, pelo combate às injustiças, pela assistência ao vulnerável, pela compreensão e respeito às diferenças. Essa é a seara e muito mais. Recebemos da providência infinitas bênçãos, mas será que no esforço verdadeiro alcançaremos o real objetivo de nossa passagem pela Terra? Será que a gente vai realmente aproveitar essa encarnação? Há uma multiplicidade de agentes realmente da espiritualidade, trabalhando, torcendo por nós, mentores que nos acompanham, que nos aconselham, que nos protegem, que nos alertam, todo um aparato espiritual, né, ali, formado e estruturado para que a gente possa crescer e avançar. Mas será que vamos realmente aproveitar? Será que vamos realmente fazer a opção correta para sair desse ciclo de pedir e colaborar pouco? Não é isso? Recebemos da providência infinitas bênçãos. E aí a gente vem aqui: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não ilumina a si próprio, o perfume das flores não se destina à sua vaidade. Na natureza, mesmo animais mais inferiores são obrigados pela subsistência e continuidade da espécie a trabalharem e a cooperarem instintivamente uns com os outros. Eu acho a fome um dos melhores inventos da providência divina. A fome e a enfermidade, porque é isso que fez com que o homem saísse das savanas e se organizasse em sociedades, que conquistasse no campo científico alguma coisa. Mas isso é sacada de Deus, não é isso? As orcas se organizam e traçam estratégias para alcançarem suas presas. Os lobos em trabalho de equipe igualmente o fazem. As abelhas, organizadas em verdadeiras hierarquias, trabalham intensamente por suas colmeias e contribuem ao mesmo tempo com a reprodução das plantas. Ou seja, realizam prodígios da natureza. Os mecanismos interestelares permutam ondas diversas, auxiliando-se mutuamente na organização de suas órbitas. O pão que nos vai à mesa é fruto do trabalho de múltiplos trabalhadores, um simples pãozinho. Existe uma estrutura por trás. O mundo em que estamos se movimenta intensamente nas descobertas diversas, cada qual contribuindo às vezes por diversas gerações na construção de conceitos valiosos que permitem aos humanos avançar. Tudo no universo é cooperação. Tudo no universo é troca. Tudo no universo é colaboração. Quer seja no campo das energias, nos mecanismos infinitos da gravidade, tudo é perfeito. E tudo, né, comunga uma coisa com a outra. Por que então não colaborarmos nós, que recebemos tanto, com esse mesmo universo que nos rodeia, que nos envolve? Por quê? Porque a gente resiste a colaborar efetivamente com o que a gente pode contribuir. Não falamos aqui de nos transformarmos no Romário de Teresa de Calcutá da noite para o dia, no Chico Xavier, o próprio Sola e sua dedicação, e tantos outros mártires, né? Referências do Evangelho, mas cada um fazer um pouquinho, no dia a dia, perdoando o vizinho, né? Sendo paciente com o cachorro, sempre falo do cachorro, sendo paciente com o cachorro, tolerante de alguma forma. Escorreguei. Tudo bem, é humano escorregar. Não há crime em escorregar. Ninguém vai ser punido porque se irritou. É uma condição. Agora, o que não pode é levar aquilo para casa. O Sandro falou uma coisa muito legal que eu gostei muito. Que ele fala sobre, ele usou um exemplo sobre o ressentimento, né? E é justo falar a referência para ele, porque foi ele que falou, né? Então, ressentir é sentir de novo. É você realmente viver aquilo outra vez, né? E ele deu um exemplo muito burro, né? E fala que a gente tem, nós somos um tipo de animal que tem a capacidade, né, de ficar revivendo situações desagradáveis. Ele deu o exemplo de uma pessoa que estava no ônibus e de repente essa pessoa se enjoou, ou estava sentada e ela, né, pôs para fora lá, acabou vomitando na pessoa que estava sentada, né? E aí a outra ficou nervosa. O que ela fez? Ela pegou um potinho e guardou o vômito. Então, toda vez que ela lembrava desse assunto, ela abria aquele potinho e ficava cheirando aquele vômito, né? E aquilo ia ficando cada vez pior.
E aí passa uma coisa besta, né? Como um cara vai fazer uma coisa? Mas a mágoa e o ressentimento é muito parecido. Nós sofremos uma vez, nós sofremos aquele tóxico, nós guardamos isso na memória e a gente vai piorando. Toda vez que a gente lembra dessa história e não superamos, nós voltamos àquele fato e a gente sente tudo novamente e não perdoamos. E perceba que é só, gente, porque a pessoa não está nem lembrando que você está fazendo isso, não é isso? Tem um outro exemplo bacana também sobre mágoa, que essa é legal, essa não foi do professor, essa foi uma outra, onde na verdade um professor, vocês devem dizer quem viu, um professor estava com uns alunos, pegou um copinho assim e falou assim: qual o peso desse copo? Aí um falou: não, isso é 200, né, 200 gramas, outro 300, 400, e ficou lá. Ele falou assim: olha, o peso desse copo vai depender do tempo que você ficar segurando ele. Agora ele não pesa nada, daqui meia hora ele vai ficar mais pesado, daqui uma hora vai piorar, daqui 5 horas pior ainda. Essa é a mágoa, esse é o ressentimento. Quanto mais seguramos ele dentro de nós, pior vai ficando, pior vai ficando. Quando a gente se libera de fato disso, a gente fica mais leve. Quem já passou por essa experiência sabe do que eu estou falando, eu mesmo sei disso. A partir do momento que você realmente se libera daquelas lembranças, daquelas mágoas, você se desamarra, você realmente fica mais leve, você vê uma outra vida. Note que está tudo em nós. Recebemos a providência infinitas bênçãos, mas será que sem nosso esforço verdadeiro alcançamos o real objetivo de nossa passagem pela terra? Pessoal, aqui vai uma notícia, né? É muito bom nascer espírita, sem dúvida, né? Amplia a visão, amplia os horizontes de uma forma assim inquestionável, né? Nos dá realmente uma compreensão profunda de matérias às vezes complexas sobre o Evangelho, sobre filosofia, sobre as relações, enfim, sobre a capacidade de perdoar, sobre tudo. Mas se a gente não fizer de novo a transformação, olha eu aqui, Sandrinha, estou aqui, ó. Se a gente realmente não fizer por nós, nós vamos voltar com o problema para o outro lado. Nós vamos voltar lá, isso na verdade todo mundo já sabe, né? Nós vamos voltar realmente com sérios problemas, né? Do tanto que recebemos e que nós não transformamos. Então não adianta pedir a providência, pessoal. Não adianta ficar aqui todo dia pedindo paciência. Porque se a gente pedir para a paciência, para a providência divina, ela vai nos dar um problema, para a gente exercitar a paciência. Não adianta pedir para perdoar, porque se a gente pedir perdão, deixa eu capaz de perdoar, ela vai te dar um problema para você aprender a perdoar. É assim que vai acontecer. Não se forma um Chico Xavier com bajulações, não se forma um Francisco de Assis com experiências pequenas e leves. Não se forma. Espírito elevado passou por duras provas da terra. Aos golpes do esforço próprio se tornaram o que se tornaram. Não nos iludamos. E aquele que não completou o seu ciclo evolutivo vai retornar e vai passar pelos problemas. Então é assim que vai ser. Não adianta. É claro que todos nós vamos vir aqui na casa ou outras casas sempre pedir o amparo. Essa providência vai estar sempre pronta a nos auxiliar. Mas verdade seja dita, esse auxílio chega, nós saímos daqui, cometemos os mesmos erros e paixões, voltamos para o mesmo ponto onde a gente estava quando aqui chegou. Nada vai mudar, nada vai se modificar se não nos propusermos de fato a mudar isto. Hoje eu vi uma outra notícia também, achei muito legal. O cara fala: o casamento está ruim, né? O casamento ficou ruim, eu quero me separar. Aí o outro falou assim: não, olha, para o casamento ficar ruim, é preciso muito investimento. É preciso maltratar a esposa todo dia, a esposa maltratar o marido todo dia. É preciso ser um ogro todo dia, até que em relação azeda não tem mais o que fazer. E quando azeda, a gente vem aqui: pelo amor de Deus, mas o que nós estamos fazendo para mudar isso? A gente tem a capacidade do perdão em casa, a compreensão em casa, nós temos ali a cooperação dentro de casa, para esse casamento ficar melhor, para essas relações ficarem melhores? Temos ou não? Não vai melhorar. Não adianta pedir para precisar de uma coca. Pessoal, não adianta pedir. Não adianta. Se não fizermos a nossa parte. Então, esse eu sei. Ó, pessoal, não me julgue, pelo amor de Deus. Os ouvidos mais perto são os meus. Mas é a lição. Aqui, então, vamos lá adiante.
falei tanto aqui que eu falo demais. Tudo no universo da cooperação, que já falamos sobre isso, e aqui estamos passando para outra parte da lição. Aqui eu só vou abrir um parênteses, você vê que quando as palestras eu não faço lendo, mas quando eu me pus estudar para essa lição, isso aqui saiu em 5 minutos. Então eu achei que ia ser, sabe, uma perda, não se eu tentasse fazer sem ler. É por isso que eu estou lendo, tá, pessoal? Então, assim, voltando aqui, então, viajores do tempo, pessoal, nós prejudicamos, nós ferimos as pessoas, né? E aqui eu me perdi na folha, mas eu já volto enrolando aqui, mas eu vou voltar. Tudo universo é cooperação, já falamos. Voltamos aqui então para cá, né? Viajores do tempo, prejudicamos e ferimos, tanto em reencarnações passadas quanto nessa aqui. Nós somos um bicho espinhudo, né? E essas magas vão nos deixando mais espinhudo ainda. Nos transformamos em caricatura de nós próprios. Ferimos, prejudicamos, degradamos, roubamos, abusamos do direito alheio. Não seriam, portanto, grandes devedores? Na qualidade de devedor ainda consigo ficar pedindo por providência? Será que não vale um pouquinho mais de humildade da nossa parte e o reconhecimento do trabalho a ser feito? Deus, em sua infinita grandeza, já nos agracia com o dom da vida e as múltiplas oportunidades diárias. Somos filhos queridos e amados, com potencial infinito e realizações. Por que estacionar então, aguardando sempre o maná dos céus? Isso não apenas as questões da hospitalidade, tá? Porque isso aqui é tudo, né? Se eu quero emagrecer, eu estou com uma blusa de bolinha hoje, que a bolinha é barriga, estou engordando. Mas se eu quero emagrecer, não adianta pedir providência? Né? Nossa senhora, já vi tanto, né? Aquelas conversas de receita de emagrecer, tem tantas por aí, mas só uma resolve: fechar a boca, né? Não exagerar na comida, faça esporte, é isso. Ah, mas essa nutricionista é fraca, porque você continua fazendo a mesma coisa, você põe nutricionista e não resolve, vai em outra, aí vai em outra, e vai em outra. Não vai emagrecer, não adianta. Fecha a boca e faz esporte, é assim que funciona. Claro, tem coisa mais complexa que eu estou falando, mas no geral é mais ou menos isso, né? Se precisamos trabalhar na Terra para o sustento da matéria, e todos nós precisamos, de fato, para nos sustentar, para ter um conforto sem ser escravo dele, para ter alguma segurança financeira, para quando desempregado ter alguma coisa, né? Se a gente precisa fazer isso, no campo espiritual ele não é diferente, porque a gente está trabalhando materialmente aqui para um período muito curto de existência do espírito, muito curto mesmo. Uma vida de 80 anos, 85, aqueles que vão antes, não é nada perto, né, a dimensão de tempo que o espírito vai ter, ou seja, a eternidade, não é isso? Então, se vamos passar mais tempo no lado espiritual, por que a gente não se preocupa com isso, né? Por que a gente ainda vacila? Essas são questões que eu faço para mim mesmo. Por que a gente ainda vacila nessas questões espirituais? E aqui eu não estou falando de dogma, pessoal. Não estamos falando de questões doutrinárias, não estamos falando de questão moralista, nós estamos falando de dia a dia. Estamos falando do Marcelo lá fora, no dia a dia, lá no trânsito, com o vizinho, com o cachorro, com o chefe, o Marcelo dentro de casa como esposo, o Marcelo com os amigos, o Marcelo nos conflitos. É disso que nós estamos falando hoje aqui. Não estamos falando de ficar aqui na instituição, que é super importante, porque é aqui que a gente fortalece. Mas aqui são breves instantes, é lá fora que a gente prova o que a gente aprendeu. Ninguém, por mais miserável que possa ser, deixa ele receber da providência o quinhão de amparo e auxílio. Ah, mas eu não posso ajudar, eu sou tão miserável, eu recebo tão pouco, né? Eu sou tão simples, tão inferior, eu não conheço nem 10% disso. Como é que eu vou ajudar alguém? Eu te engano. Ninguém com efeito, dado o potencial divino inserido em cada um, pode furtar-se a realização do bem. É uma palavra amiga e amável, é um ombro sincero e um ouvido pronto a escutar. É um afago, um sorriso verdadeiro, um deserdar da sorte, um amparo material, sim, mas com afago espiritual. É tolerar, é compreender, é aceitar, é não discriminar. É tudo aquilo que a gente já sabe que precisamos realmente praticar no nosso dia a dia. Além do trabalho divino que auxilia e ampara, é necessário dispor-se a caminhar igualmente, vencendo a mazela, essa aqui vai doer. Se orgulhoso, doer de mim, se orgulhoso, dobrando a si próprio, para que o próximo possa ser exaltado. Sem paciente, lançando-se a resistir,
ouvindo e aceitando os desígnios da vida. Se avaro, abrindo suas riquezas em benefício do próximo, certo de que o verdadeiro tesouro encontra-se no céu, que começa em nós. Se rancoroso ou vingativo, procurando entender o próprio passado de sombras e delitos, para praticar intensivamente o perdão de todos os dias e de todas as horas. Porque não é perdoar uma vez, você vai lembrar de novo. E você vai ter que ficar perdoando, ciclicamente perdoando. Quando Jesus disse, você vai perdoar não apenas 70, mas 70 vezes 7, era disso que ele falava. E não se trata de esquecer a ofensa, porque só quem tem Alzheimer esquece uma ofensa. Ninguém esquece uma ofensa, nós não esquecemos nada. Nós superamos aquela lembrança, nós transformamos aquela lembrança ruim em algo que pode ser alguma coisa até positiva. Um exemplo aqui, às vezes uma relação de pai e filho, então uma historinha, o pai estava lá cochilando, o menino combinou com os amigos sair para a balada, mas avisou o pai que ia pegar o carro. Aí ele vai devagarinho pegar a chave, o pai acorda, você vai, vamos pegar o carro. Não, você não vai pegar o carro, você pode ir para o seu quarto. Rolou uma briga entre eles, o menino cresceu, virou um homem. Conversando com o pai certa feita, você lembra aquela vez? Isso é superar uma lembrança negativa. Note, quando ele era adolescente, aquilo foi negativo. Mas depois que ele amadureceu e conversando com o pai, ele superou tudo aquilo. Assim são as nossas lembranças, assim são as nossas memórias. Elas têm o peso que nós demos a ela, que nós damos a ela. Elas têm a cor que pintamos para essas lembranças. Claro, muitas são duras, são tristes, muitas são profundas, dolorosas, mas a partir do momento que a gente se eleva, que a gente realmente passa a compreender mais os mecanismos da vida, os problemas do ser, do destino e da dor, nós vamos nos elevar nós vamos nos libertar dessas lembranças negativas e ser capaz de perdoar, não é isso? Por isso que ele fala aqui do perdão de todos os dias. Se preguiçoso ou estacionário, vencer a inércia da alma para congregar-se ao trabalho divino, buscando a motivação na construção de um mundo melhor. Se leviano, preocupando-se com o efeito de sua palavra e de seus pensamentos nos outros. Vamos tomar cuidado com as afirmações e a forma que tratamos, às vezes sem muita importância, essas relações. E vamos mais procurar do que praticar empatia com o próximo. Quando a gente espelhar a nossa dor no próximo, nós vamos ter cuidado ao dizer coisas para ele. Vamos ter mais critério para pesquisar as coisas e não ser tão superficial, não é isso? Assim alcançaremos alguma luz que iluminará as trevas do nosso passado delituoso, para finalmente fazermos jus ao maná divino que sempre nos foi ofertado. Pelas vias do trabalho e pelo próximo, por si e pelo próximo, a multidão que desfila incauta hoje deixará de marchar como fantoches das sombras de hoje e construirá um mundo verdadeiramente melhor. Não é um mundo melhor para mim, não é um mundo melhor para o Rafael, não é um mundo melhor para o Robson. Enquanto a coletividade não atingir esse estágio maior, o mundo não vai ser um ambiente completo, percebe? Não tem como ser feliz enquanto várias pessoas passam fome. Não tem como ser feliz enquanto a ignorância ainda realmente é grande na humanidade. Não tem como ser feliz enquanto eu estou me alimentando e o outro não. É necessário fechar os ouvidos e os olhos. É necessário cristalizar o coração para ser realmente satisfeito num ambiente como este. Francisco de Assis falava sobre isso muito. Não é isso? Claro que a gente não tem a capacidade dele. Mas é assim que a gente vai caminhar. Cada um fazendo a sua parte. E não é através das palavras que a gente convence quem quer que seja. É através dos nossos atos, dos nossos exemplos, da nossa dedicação, da nossa disciplina e persistência regular. Avancemos, irmãos queridos, o sacrifício é muito pequeno, está lá no livro dos Espíritos, frente aos benefícios que se fará para nós, desde o momento que nos propusemos verdadeiramente a se modificar. Não adianta guardar um céu de alegrias e realizações, sem efetivamente construirmos esse céu em nós. Nós falamos já sobre isso, não adianta. É muito bacana ouvir prece bonita, é muito bacana declarar as preces, é muito bacana uma série de coisas, mas é necessário que a prática, no dia a dia, ela se faça, que a transformação realmente se faça. Ah, mas eu vou parecer bobo, aquele cara está me ofendendo, não vai retrucar. Realmente, às vezes o sentimento
é bobo, né? Eu sou bobo, não está me ofendendo, né? Mas depois você vai ver o bem-estar que isso vai trazer. Não adianta culpar a quem quer que seja pelos seus erros e defeitos. Ah, mas eu sou assim porque esse traste aqui está fazendo isso. Ah, eu sou assim porque aquele chefe bala já vem me irritar logo cedo. Não adianta. A evolução é individual, não é isso? Os nossos erros são feitos pelo nosso livre-arbítrio. Eu não culpo quem quer, não posso culpar a quem quer que seja. Não dá, não vai colar, pessoal. Não vai colar. Chegar do outro lado e jogar a culpa em alguém não vai dar certo. Que cada qual de nós, devedores do tempo, então compreenda o verdadeiro alcance das palavras do Mestre e nos tornemos os ceifeiros de hoje. E cada um segundo a sua condição. Não adianta a gente realmente operar aquela questão que a gente não pode dar continuidade. A questão aqui é regularidade. A questão aqui é persistência. A questão aqui é a rotina, é foco, é todos os dias. Eu não deixo de fumar fumando. Ah, porque eu vou fumar só 10 cigarros. Hoje eu vou fumar. Não vai rolar. Ou se dedica realmente ao abandono do vício, com afinco e com vontade, ou vai continuar fumando, vai continuar se prejudicando. Ah, mas eu tenho um projeto de ir na academia. Mas se não levantar cedo, botar lá a roupinha de ir para a academia e se propuser a fazer aquele exercício, todos os dias, sem desculpa, não vai rolar. Vamos jogar dinheiro, a gente vai enriquecer o cara da academia. Ah, vou fazer um curso, quero aprender línguas. Nossa, isso aqui é clássico, quero aprender línguas, né? E aí, você vai brincando um mês, abandona 3, depois volta para 6, depois você não vai aprender. Aprender o idioma é dedicação, é todos os dias um pouquinho, não é isso? É assim que funciona. Quero trocar um instrumento, a mesma coisa. Se você não tiver regularidade, foco e disciplina, você não aprende a trocar o sistema. Eu tenho o sistema. O trabalho tem mim ainda. Eu saí do trabalho, o trabalho saiu de mim. Eu tenho um violãozinho em casa, ela tem 25 anos, não, 25 anos. Eu esqueci a idade que eu tenho, eu estou com 52. Eu era menino, já tenho mais de 40 anos. Eu arranho só o violão. Você quer tocar? Não, ninguém quer ouvir, então Priscila, eu não toco bem. Quando eu pego o letra, todo mundo sai da sala. Eu falei, então acho que não deu certo. Mas por quê? Porque eu não me dediquei o necessário para aquele instrumento. Eu estou dando esses exemplos bobos aqui, simples, mas porque como é que eu deixo de ser orgulhoso? Como é que eu deixo de ser vaidoso? Como é que eu deixo de ser avaro? Como é que eu trato bem as pessoas? Como é que eu perdoo? Como é que eu vou ser, sei lá, mais equilibrado no trânsito? Como é que... É assim. É com foco, com disciplina, objetividade, consistência. Vamos falhar? Vamos. É certeza, viu, Pedro? Vai falhar. Em algum momento vai dar ruim. Mas retoma o caminho, faça de novo. É assim que acontece. E é assim que a gente vai mudar e operar essa transformação que a gente tanto quer. E esse bem-estar que a gente tanto busca, em vários lugares. Não sabemos, já procuramos em tantas gavetinhas da vida esse bem-estar, essa felicidade. Às vezes a gente acha que está no poder. Brigamos pelo poder, brigamos por títulos, brigamos. A gente vai começando a ficar velho, a gente percebe que isso é uma perda de tempo sem tamanho. Eu mesmo, fui uma pessoa, olha, eu era duro, né? Hoje talvez um pouquinho mais mole. Mas perdi muito tempo na minha existência, às vezes se preocupando com essa questão, não está certo. E que importa estar certo? Se existe uma coisa muito maior que é estar bem. Que importa isso? É claro, mas o cara está falando isso. O tempo vai cuidar disso. Você já explicou, não resolveu? O tempo vai cuidar. Não perca tempo com essas coisas. É supérfluo. Estamos gastando uma energia preciosa que está dentro de nós. E a gente está gastando com o quê? Com banalidade. Discutindo coisas às vezes sem sentido que vão passar. Então, para que gastar tempo, relação, energia, se desgastar, se expor por questões pequenas, que amanhã ou depois ninguém vai nem lembrar mais, não é isso? Note quantas coisas a gente perde na nossa vida, às vezes com bobagens, né? Que cada qual então, ainda que possamos ser os trabalhadores de última hora, movimentamos nosso querer com afinco, foco e disciplina e vamos conseguir. O céu enxergará migalhas de boa vontade em nós e nos auxiliará nesse caminho. Vai enxergar migalhas de boa vontade. A gente não precisa nem ter aquela vontade de fé, né? A gente vê nos livros de André Luiz, às vezes os espíritos nem perceberam, mas eles já enxergam aquele princípio de mudança.
aquele princípio de tédio, aquele princípio, aquele desejo ainda enclausurado, pequenininho, e ele já atua e resgata e transforma. A espiritualidade age assim conosco também, mas é necessário que a gente movimente minimamente, dê esse primeiro passo para essa transformação. Ninguém construirá uma casa, uma choupana, uma simples cabana apenas com a contemplação do local a ser construído. Não vou ficar olhando para o terreno ali, rezando, nasce casa, brota do chão, vai nascer uma casa ali. Não vai sair nada. Zero, pessoal, zero. Posso contar uma fato? Uma vez eu era bem menino, né? Bem menino, eu me lembro de você até hoje. Tinha um amigo, estava com um amigo, e eu estava começando a doutrina. Meninão animado com a doutrina, né? E aí saiu um conflito, do nada. Ele acabou se envolvendo num conflito, do nada. E eu ali, né? Olhando aqui, não posso. Eu ajudei? Não ajudei a resolver, não ajudei nada. Fiquei ali tentando movimentar com o pensamento, arrancar a pessoa dali. Não ia dar certo nada. Tinha que entrar lá, tentar apaziguar, mas a cabeça era outra, né? Mas é assim, então uma casa não nasce se a gente só ficar olhando. É necessário nos lançarmos ao trabalho para que isto ocorra. Da mesma forma, apesar da boa vontade da espiritualidade, ninguém construirá em si um céu sem um esforço próprio. Estamos na vida em uma jornada curta. Os equívocos, as ilusões, as armadilhas do vício, as tentações do sexo, da gula, da ira, das distrações levianas, do ciúme, da vingança, da vaidade exacerbada, arrebata aos planos espirituais todos os dias multidões de almas sofredoras nos vales dos umbrais, para que possam se livrar das energias obscuras que acumularam na vida, simplesmente pela falta da boa vontade de contribuir e de se modificarem. O convite, portanto, do Mestre é divino. Vamos nos modificar de bons pedintes para também bons colaboradores. Agora vem a segunda parte, mais 45 minutos. Brincadeira, pessoal, terminei. Esse texto aqui, que já me sabe que eu não faço lendo, normalmente eu faço sempre sem a leitura, porque eu me atrapalho com a leitura, mas de fato quando eu me propus a se preparar para isso, veio de fato esse texto. Então eu achei importante, como eu fiz na outra casa também, eu achei importante ser fiel ao texto que aqui estava, né? A gente não faz palestra, a gente, na verdade, quem somos nós? A gente está sempre assistido por um mentor amigo, é ele quem faz, a gente simplesmente é uma ferramenta, um instrumento bem do desafinado, e esses violinistas maravilhosos conseguem arrancar ainda algumas notas harmônicas de instrumentos tão ruins quanto eu sou, né? Então agradeço a vocês. Hoje já começaram a fazer o primeiro ato de caridade que foi me ouvir. Agradeço bastante a Sandra pelo convite. Não deu para se preparar tão adequadamente para a palestra, mas agradeço de coração aí a paciência de vocês em me ouvir, tá bom? Muito obrigado, pessoal.